Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Glaucia Barreto que tá falando. Voltamos com mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Você crê que você tem promessas de Deus? Deus já te falou sobre as promessas que Ele tem para a sua vida? Ou talvez você fale, eu não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem promessas para cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como texto base, nós vamos estudar Números 23, 19. Se você quiser abrir sua Bíblia para ler o texto, dê pausa aqui no vídeo, leia e volte, tá? Antes de mais nada, quero que você compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha, comente, tá? Deixe nos seus grupos da igreja, da família, grupo da escola, do trabalho. Vamos evangelizar as pessoas. Cada dia que passa, as pessoas estão precisando mais de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de esperança. Jesus é esperança. E é isso que as pessoas estão precisando. Amém? Vamos lá. Olha o que diz Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha só que palavra poderosa. Deus, se ele fala, ele cumpre, gente. A promessa que Deus fez para você, com certeza absoluta, ele vai cumprir. Tem essa convicção, tem essa certeza. Em relação às promessas, existem inúmeras promessas na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar inúmeras promessas. E eu dividi essas promessas em dois grupos. As promessas generalizadas, que servem para todos nós, e as promessas específicas. Quando nós vamos estudar os heróis da fé, cada um recebeu um tipo de promessa diferente, que era específica para aquela pessoa. Assim como nós, hoje, recebemos promessas específicas para nós, para as nossas vidas, que Deus vai realizar nas nossas vidas. Amém? Agora vamos falar das promessas generalizadas, que estão na Bíblia. Olha o que diz em 1 João 1:9. Olha essa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aqui é uma promessa. Deus, Ele nos perdoa. Nós só encontramos perdão em Deus. Deus dá autoridade para as pessoas curarem, libertarem, orarem pelas pessoas, expulsar demônios. Deus dá autoridade para isso. Agora, perdoar pecados, só Jesus tem esse poder. E aqui é uma promessa dele, ele perdoa pecados. Não tem porquê você carregar esse fardo de culpa nas suas costas. Entre para o seu quarto agora e confesse para o Senhor esse pecado, essa culpa que está te consumindo e receba o perdão de Deus, porque Ele tem prazer em perdoar. E é uma promessa dele para as nossas vidas. Segunda promessa, Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Aqui está falando de cura, aqui está falando de libertação. Deus vai tirar o coração orgulhoso, o coração prepotente, o coração vaidoso, o coração inflado, cheio de ego e vai nos dar um coração quebrantado, um coração de carne, um coração arrependido, um coração sensível à voz do Espírito Santo. É promessa de Deus para a sua vida. Busque o Senhor. Porque é isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te curar, Ele quer curar as suas emoções, Ele quer retirar de dentro de você as feridas emocionais. Outra promessa está em 1 João 2, 25. E olha o que diz. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Você quer ir para o céu? Você quer dar a vida eterna? É por meio de Jesus e Ele tem essa promessa para mim e para você. Vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, é por meio de Jesus que nós herdamos a vida eterna. A maior mensagem da cruz é a salvação.
A maior mensagem da cruz é que ao morrer na cruz por nós, Jesus nos estava dando direito à vida eterna. Como nós podemos ter acesso a essa promessa? Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça-o como o único Deus na sua vida, a quem somente a Ele você pode adorar, se prostrar, se ajoelhar e clamar. Somente a Jesus. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Nós só temos que adorar a Deus. E é através dele que nós herdamos a vida eterna. Amém? Promessas específicas. Agora nós vamos falar. Para falar das promessas específicas, eu vou falar sobre uma promessa que Deus fez a Davi. Tem vários outros personagens na Bíblia. Tem Abraão, tem José, tem muitos personagens que Deus deu promessas, os heróis da fé. Mas hoje nós vamos falar sobre Davi. Está em 1 Crônicas 17, do 7 ao 12. Olha o que diz. Agora, pois, diga ao meu servo Davi. Aqui é o Senhor dizendo para o profeta Natã, para dizer o seguinte para o profeta Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem constituirá um templo para mim. Aqui são as promessas de Deus para o rei Davi. Deus prometeu para Davi, eu vou te tirar das pastagens. Davi, ele era pastor de ovelhas, de rebanhos. Então Deus disse, eu vou te tirar das pastagens e te farei soberano em Israel. Vou fazer teu nome conhecido entre os povos. E assim aconteceu. Os feitos de Davi, as conquistas de Davi, as vitórias de guerra de Davi, não só estão escritas no livro da Bíblia, estão escritas na história de Israel, nos livros históricos de Israel. Davi, ele é conhecido em Israel. As maiores instituições em Israel levam o nome de Davi. O maior hospital, Rei Davi. Existe até a estrela de Davi, de tão importante que ele se tornou. E isso foi uma promessa de Deus para a vida dele. Deus tinha governo para colocar sobre os ombros de Davi. Ei, Deus tem governo para colocar sobre os seus ombros. Você que está ouvindo esse áudio, Deus tem governo para colocar sobre você na área em que você atuar. Talvez você pense, eu só sou uma dona de casa. Eu só cuido dos filhos, eu não faço mais nada. Ei, isso é governo. Deus te dá autoridade, poder, unção para profetizar sobre a vida dos teus filhos, para orar sobre eles, para declarar a bênção de Deus sobre a vida deles, para profetizar palavras de vida, palavras abençoadoras, palavras construtivas sobre a vida do teu filho. Você é mãe, você é pai, o Senhor te dá governo sobre os teus ombros para você dar destino para a vida dos seus filhos. Isso é governo, não menospreze o governo que Deus coloca sobre você. Não ache que é pouco cuidar da família. A família tem sido destruída, a família tem sido atacada pelo inferno e o Senhor te dá essa bênção de cuidar da sua família. Isso é governo. Amém? Existem promessas para você. O que fazer para viver essas promessas? O que nós temos que fazer? Deus tem promessas, mas Ele quer um posicionamento da nossa parte para viver essas promessas. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, precisamos entender que toda promessa
passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Deus te promete algo, Deus fala que vai fazer algo na tua vida. Não é instantaneamente que isso vai acontecer, você vai passar pelo processo do tempo. E esse tempo, ele serve para nos preparar para a promessa. A promessa, ela já está pronta. Não existe isso de Deus estar caprichando. Deus, ele não precisa caprichar porque tudo que ele faz é com excelência. A sua promessa já está pronta. Deus está esperando um posicionamento da sua parte. Que posicionamento é esse? De buscá-lo mais, de orar mais, de ler mais a Bíblia, de decidir ter uma vida de intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Porque é a partir desse relacionamento que o Senhor vai te direcionar sobre o que você tem que fazer para viver a promessa. E aí entra o segundo ponto. Deus, ele vai te direcionar. Você começa a se relacionar com ele, orar, ler a Bíblia, adorar o Senhor, tirar o seu momento com Deus. E ele vai te direcionar. Filha, filho, é isso aqui que você tem que fazer. E o segundo passo para você viver a promessa é preparação. Preparação. Se preparar para viver a promessa. Deus te deu uma promessa, você tem que se preparar para vivê-la. Eu vou dar um exemplo da Gabriela Rocha, a cantora gospel Gabriela Rocha. Ela recebeu na infância dela, ela cantava na igreja, ela recebeu muitas promessas que Deus ia usá-la. A voz dela seria um instrumento para Deus levar as pessoas a adorá-lo. As pessoas iam adorar a Deus, ela seria um instrumento para isso. A voz dela seria um instrumento de adoração, para ensinarem, para levarem as pessoas a adorar a Deus. E o que ela fez? Ela se posicionou. Ela decidiu se preparar. Ela fez mais de 12 anos de aula de canto. Se a voz dela ia ser usada para Deus, para a glória de Deus, então ela decidiu se preparar para isso. E hoje ela vive a promessa do Senhor. Deus não só vai te dizer como se preparar, como ele vai te conduzir pelo caminho da preparação. Deus, ele vai te conduzir pelo caminho da preparação. Foi assim com José. Foi assim com José. José, Deus deu sonhos para ele. E nesses sonhos, qual era o significado desses sonhos? Era governo. Deus ia colocar governo sobre os ombros de José. Essa era a promessa. E aí, Deus conduziu José pelo caminho da preparação. E que preparação foi essa? Foi uma preparação árdua. Foi uma preparação árdua porque José foi vendido pelos irmãos, foi parar como escravo no Egito, trabalhou como escravo, não só trabalhou como escravo, mas foi acusado injustamente, foi parar na prisão, ficou muito tempo na prisão. Mas creia, foi uma preparação de Deus e Deus conduziu José por esse caminho. José talvez se perguntava o que está acontecendo na minha vida. Onde está Deus que isso está acontecendo na minha vida? Mas Deus estava com ele. Deus estava o tempo todo com ele, mas Deus estava levando José pelo caminho da preparação. Talvez estejam acontecendo situações na sua vida e você não está entendendo o porquê. Você não está entendendo o porquê agora, mas lá na frente você vai entender. O Senhor está te conduzindo pelo caminho da preparação. Creia, confie que o Senhor está contigo. A palavra do Senhor diz: não temas, eu estou contigo por onde quer que andares. Se prepare para a promessa. Você está se preparando para viver a promessa? Qual é a sua promessa? Talvez é uma porta de trabalho. Deus já te disse que vai abrir uma porta de trabalho para você em uma grande empresa. Você está se preparando? O que você faz na internet o dia inteiro? Fica vendo assuntos que não te agregam em nada, seguindo a vida, stalkeando a vida das pessoas, isso não te agrega em nada? Tantos cursos excelentes que tem na internet, gratuitos, que você poderia fazer, curso de liderança, curso de negociação, curso de oratória e cursos com certeza na área em que você quer atuar,
Com certeza absoluta tem cursos gratuitos na internet. Por que você não faz, então? Para melhorar o seu currículo. Se prepara. Você precisa se preparar. Talvez é construir uma família. Talvez Deus te deu essa promessa que você vai construir uma família. O que você tem feito? Você assiste pelo menos uma vez por semana uma pregação sobre família? Você vai na igreja e senta para assistir uma pregação sobre como construir uma família nos caminhos do Senhor? Aí você fala, eu vou na igreja, mas nunca assisti uma pregação com esse tema. Mas quando você vai na igreja e assiste uma pregação sobre perdão, você está aprendendo como construir uma família nos caminhos do Senhor, porque perdão precisa ter dentro de um lar, precisa ter dentro de uma família. Se você vai na igreja e assiste uma pregação sobre a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, você está aprendendo como construir uma família, porque dentro de uma casa, a graça de Deus tem que reinar. Você está se preparando para construir uma família? Você contribui em casa? Você faz alguma coisa em casa? Você lava a louça? Você faz alguma coisa para sua família? Contribuição. Você está se preparando para a promessa de construir uma família? Deus vai cumprir a promessa, mas Ele quer um posicionamento seu. Ele quer que você se prepare. Você já leu um livro sobre família, sobre casamento? Se prepare. Talvez a sua promessa é ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Você lê a Bíblia todos os dias, você assiste pregações, você lê livros para enriquecer o seu conhecimento bíblico, para que você seja uma pregadora. Se prepare para a promessa. Terceiro ponto sobre o que você tem que fazer para viver a promessa. Deus, Ele te diz a promessa, mas Ele não te fala o processo da preparação. Como eu disse, Ele vai te conduzir pelo caminho da preparação, mas quando Ele te diz a promessa, Ele não vai te dizer que caminho é esse que você vai passar para se preparar. Foi assim com José, como eu disse. Deus, Ele deu sonhos para José, mas nos sonhos só estava a promessa de governo. Não estava o que ele ia passar, o caminho doloroso que ele ia passar. Não estava que ele ia ser traído pelos irmãos, que ele ia ser vendido como escravo, que ele ia trabalhar como escravo, que ele ia ser acusado injustamente, ia parar na prisão, que ele ia ficar muito tempo preso. Deus não falou isso para ele, senão ele desistiria. Não, Deus, eu vou passar por tudo isso, eu não quero. É por isso que Deus não fala para você qual vai ser o seu caminho da preparação. Ele fala a promessa. O caminho da preparação, não. Então, não desista. Não pule do barco. Passe pelo processo. No processo, você vai sentir dor. Deus permite a dor. José sentiu dor. Gláucia, mas Deus é pai, a Bíblia fala que Deus é amor, Ele permite a dor? Eu vou te provar na Bíblia, não são palavras minhas, a Bíblia. Oséias 6:1. Olha o que está escrito. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Aqui é a dor causada pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus sabe que a dor lapida o nosso caráter, a dor transforma, a dor destrói fortalezas de orgulho dentro de nós, fortalezas de mágoa, de ódio, de ressentimento, de inveja, de mentira, de engano dentro de nós. Permita-se passar pelo processo. No processo você vai sentir dor, no caminho da preparação. Mas a dor serve para moldar seu caráter, curar, libertar você. Para o Senhor retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, resgatar a sua verdadeira identidade para você estar pronto para viver a promessa. Quarto ponto. O que você tem que fazer para viver a promessa?
Quando a promessa chegar, desfrute. Desfrute. Isso mesmo, desfrute, aproveite. É pela graça de Deus, é o favor do Senhor sobre a sua vida. Então se alegre, se regozije. Amém? E o quinto, muito importante isso aqui. Não olhe para o tamanho da promessa. Tem pessoas que quando Deus dá uma promessa, ela olha para o tamanho da promessa, ela olha para o tamanho dela. Ela olha para o tamanho da promessa. A promessa é tão grande. Eu sou tão pequena. Como que eu vou viver essa promessa? Eu sou tão pequeno. Como que eu vou viver essa promessa? Não olhe para o tamanho da promessa. Não olhe para o seu tamanho. Olhe para o tamanho daquele que fez a promessa. Olhe para o tamanho do seu Deus. Você não sabe quem foi que fez a promessa? Foi o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, aquele que estava com Daniel na cova dos leões, aquele que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que curava cegos, paralíticos, aquele que curou a mulher do fluxo de sangue. O Deus que te fez a promessa é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que venceu a morte, vive e reina para sempre. Foi ele que te fez a promessa, então não olhe para o seu tamanho, não olhe para o tamanho da promessa, olhe para o tamanho de Deus. Creia. Amém? E sexto, como é que eu sei que uma promessa é de Deus? Deus, ele vai te falar de várias formas. Ele vai te colocar dentro do seu coração. Vai queimar dentro de você. Vai ser algo que vai ser muito forte dentro de você. Ele vai falar através de profetas. Ele vai falar através da palavra dele. Através de um louvor que você escuta. Através de uma pregação que você ouve. Através de sinais. Deus dá sinais. Sonhos, visões. Deus, ele é poderoso e ele pode falar com você sobre a promessa que ele tem para você de inúmeras formas. Se você quer saber qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, busque o Senhor. Busque ter uma vida de relacionamento com Deus, porque ele vai te falar qual é a promessa que ele tem para você. E outra forma de você saber que uma promessa é de Deus é que ela se cumpre. A promessa de Deus, ela se cumpre no tempo de Deus. Amém? Era isso que eu tinha para falar, tá? Tudo aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. A minha oração é que você tenha sede de Deus. Sede de buscar mais de Deus, de ter uma vida de relacionamento com Deus, mais do que apenas conhecer as promessas de Deus para sua vida, mas para ter um relacionamento com ele, porque ele é o seu Pai, por quem ele é, pela pessoa de Deus. Amém? Que você busque esse relacionamento. E Deus vai falar para você quais são as promessas que ele tem para você. E não tenha medo de passar pelo processo. Deseje viver as promessas de Deus que ele tem para sua vida. Quando você vive as promessas, você vive o propósito de Deus para sua vida. Beijo no coração. Deixe o seu joinha, seu comentário, seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, tá? Até o próximo. Tchau, tchau.